A gente volta a falar sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro ontem ao Rio Grande do Sul. Ele disse que pretende tirar os radares móveis das rodovias federais em todo o Brasil. Muitos especialistas são contrários. Os motoristas se dividem. Vamos acompanhar agora a reportagem e depois eu vou ler algumas opiniões que já chegam aqui pra gente pela nossa página do Facebook. Então a reportagem a partir de agora. Este especialista recebeu a declaração com espanto. Para ele, o radar móvel é um grande aliado na educação do trânsito. Muito lamentável essa declaração do presidente, porque ela deixa todo o sistema de fiscalização do trânsito voltado à segurança dos pedestres, dos condutores, de todos os usuários da rede de rodovias, deixa desacreditado o sistema. A manifestação do presidente foi durante a inauguração, no sul do estado, de parte da duplicação da BR-116. Deixar bem claro, não são apenas palavras. Estou com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa que vai para o bolso de alguns poucos aqui nessa nação. É uma roubalheira, essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil. Jair Bolsonaro chegou a citar o custo alto do transporte por caminhão por causa das multas. Você é a favor de que tire todos os pardais móveis? Eu sou sim. Ajuda bastante, sim. Porque a gente vai andando aí distraído, na hora que vê, passa e toma multa. Existe bastante imprudência, né? Então, visando a segurança, para nós vai se tornar um transtorno a mais. Não chega a ser novidade a retirada de equipamentos de controle de velocidade. Fez parte das promessas de campanha do então candidato Jair Bolsonaro. O assunto só ganhou novos capítulos com o passar do tempo. Recentemente, o Ministério Público Federal contestou a ordem do presidente de cancelar novos equipamentos. E um acordo foi fechado para a instalação de 1.000 pardais. Aqui no estado, o governo mantém as licitações para a retomada dos controladores nas rodovias, que estão sem funcionar porque os contratos terminaram. O desejo do presidente está longe de ser consenso. Tem muito ponto que é crítico, né? Que se não tem o pardal, o povo passa correndo tudo mesmo. Eu aprovo sim, né? Porque já tem os fixos, né? Então, a pessoa também tem que ter responsabilidade. Se tem a placa lá 80, nós temos que respeitar 80. E para alguns é também um retrocesso. A quem interessa essa medida, né? E logo isso aponta para aqueles condutores que praticam infrações. A questão é muito polêmica e agora eu vou ler algumas participações sobre esse assunto no nosso Facebook aqui do SBT Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha ali. É o Rui Criyama, né? Radar móvel é uma indústria de multa, sim. Rui Criyama é o nome dele. Radar móvel é uma indústria de multa, sim. Se para aumentar a segurança no trânsito, quem matou alguém, exemplo, Luciano Justo, lá de Araçatuba, nunca mais podia chegar perto de um veículo. Precisa que leis mais rigorosas para quem já cometeu acidente ou crime com veículos. Ele diz sim que é uma indústria de multa. Tem outra opinião de nossos telespectadores? O Fábio Evangelista, qual a medida adotada para salvar vidas nas rodovias federais? Nenhuma. 2019 e a galera tá como? Idolatrando o político. Mensagem do Fábio Evangelista. Bom, para ampliar este assunto, eu recebo aqui no estúdio o diretor-geral adjunto do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito, Marcelo Soletti. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Desde que ontem nós mostramos, inclusive, foi no momento que nós entramos ao vivo com o SBT Rio Grande, o presidente estava fazendo essa declaração, chamou a atenção de todos nós. Vamos fazer um esclarecimento, quer dizer, o que propõe agora o presidente Bolsonaro? São apenas os radares móveis, é isso? Isso, agora ele está propondo então a retirada dos radares móveis nas rodovias federais. Ele não inclui estaduais nem municípios. Isso, não inclui estaduais nem municípios, mas ele já havia proposto em relação aos fixos, né, os controladores fixos, então a retirada. E existe uma ação então que discute essa retirada. E essa semana então ele surpreendeu inclusive a própria Polícia Rodoviária Federal, né, com essa informação de que uma semana vai proibir a utilização do radar móvel nas estradas, né? Bom, então os radares fixos já estavam sendo retirados, não na sua totalidade, mas já estava sendo feita uma readequação, é isso? Isso, já uma redução bastante grande, né, em relação ao número de controladores fixos, né?
por que não retirar os pardais? Porque assim, o que a gente vê muito, presidente, é essa questão da polêmica da indústria de multas. Por outro lado, a gente vê aqui para não alimentar a indústria, assim como para não alimentar o roubo, não comprar peças, né, que foram de carros roubados, quer dizer, também depende do motorista não alimentar, não é essa multa, essa indústria das multas. Isso, essa decisão, essa colocação do presidente em relação aos controladores de velocidade é bastante preocupante. Hoje, infelizmente, a velocidade é uma das causas que mais mata no trânsito. Em 2018, nós tivemos 45 mil mortes no trânsito. E o Brasil vem, nos últimos anos, conseguindo fazer essa redução através. Infelizmente, precisamos da fiscalização e o equipamento eletrônico ele é bastante efetivo. E deixar claro que só é autuado quem passa do limite de velocidade. Então, é quem está realmente cometendo uma infração. Hoje, a falta de habilitação nas estradas, a ultrapassagem em local proibido. Então, assim, temos trabalhado muito com a educação no âmbito nacional, mas também a fiscalização é importante. Então, retirar, com certeza, como já falou um outro colega, o Albano, em relação é um retrocesso, realmente, em relação ao combate na violência no trânsito. Então, é bastante preocupante. A gente espera que, como ocorreu com os fixos, houve um debate maior, inclusive foi judicializado pelo Ministério Público Federal, que também haja essa discussão com mais critério para que se fale sobre a utilização e consequente retirada, né, desses equipamentos. Bom, estou conversando com Marcelo Soletti, diretor adjunto do Detran aqui do Rio Grande do Sul. A minha opinião, eu também acho que os pardais, eles devem existir sim. O que eu acho, e vejo que muitas pessoas também, é a questão da justiça com relação à aplicação da multa. Porque me parece que o radar hoje, ele é muito mais punitivo do que educativo. E aí que eu acho que deve ter a inversão. Ele deve ser mais educativo do que punitivo. Como, por exemplo, eu peguei aqui em alguns países, Austrália, Nova York, Alemanha. A Alemanha é incrível como é rigoroso no que se refere à questão do trânsito. Um dos exemplos lá na Alemanha é a questão justamente da educação e da proporção. E me parece que isso não acontece aqui. Até depende da renda. Por exemplo, se eu sou um cidadão alemão, fui multado e eu não tenho recursos, eles fazem em condições de pagamento, há uma redução, ou seja, paga mais quem ganha mais. O senhor não acha que aqui a gente precisa rever esse tipo de situação? Quer dizer, o motorista precisa ser multado sim, mas dentro de uma proporcionalidade? Bom, vamos voltar aqui. O trânsito ele é uma situação que afeta a vida de todo mundo. Então, é realmente uma pauta bastante discutível. Todo mundo tem interesse nesse debate, né? Acho que cabe sim proporcionalizar, talvez se discutir a questão da renda. Agora, o que a gente não pode é dizer que isso não tem sentido, que não pode ter uma fiscalização. Esses países, como citou, a própria Alemanha, é um exemplo. Se tu não atravessar na faixa de segurança, tu é autuado. Então, inclusive, até para o pedestre, não é só o motorista. Não, e o pedestre ou o ciclista, quando eles são multados, a multa vai para a carteira de trânsito, ou seja, vale pontuação. Isso, e muitas vezes a cobrança é feita na hora, então ainda tem mais essa situação. Então, questão cultural, né? Questão cultural. Nisso, acho que o Brasil está bastante atrasado. Tu vai verificar nos Estados Unidos, a pessoa que comete uma autuação, se estiver embriagado, em excesso de velocidade, as penas são muito maiores. Então, acho que o Brasil está num caminho de construção. Acredito que a gente questionar a utilização de um equipamento que é aferido, que tem estudo técnico, que realmente tem uma qualidade no que entrega, acho que é bastante complicado. Então, assim, é um assunto para ser discutido amplamente na sociedade, é de interesse de todo cidadão, né? Desde o momento que sai de casa, tem a sua influência no trânsito, e é preocupante a gente falar sobre o excesso de velocidade que, infelizmente, junto com o álcool e a falta de habilitação e hoje, inclusive, o celular, é uma das principais causas dos acidentes no Brasil. É a maior causa de mortes de jovens, né? Também, os acidentes nas rodovias das velocidades. Infelizmente, o jovem é quem acaba se arriscando mais, né? E as mudanças, rapidamente, para a gente encerrar, as mudanças agora nas regras de trânsito, inclusive para fazer a carteira de motorista, né? Entra em vigor em setembro. Isso, dia 16 de setembro, então entra em vigor a resolução 779, certo, que acaba reduzindo, então, de 25 para 20 horas a formação, as aulas práticas, então. O uso do simulador, ele passa a ser facultativo, tu pode fazer só as práticas ou mesclar de 1 até 5 horas de simulador e o restante com aulas práticas. Então, a partir do dia 16, lembrando que quem quiser já iniciar o processo, lá no dia 16 de setembro, aproveita, então, certo, já essa redução. Marcelo Soletti, diretor adjunto do Detran, obrigado pela sua presença. Obrigado, pode continuar aqui comigo um pouquinho.